Eu sou competente? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer o tempo inteiro. Eu acho que não é interessante deixar que outras pessoas façam essas perguntas ou esse tipo de pergunta por nós. Não que ninguém possa questionar se o outro é ou não competente. O que eu me refiro aqui é exatamente relacionado ao ponto em que diz sobre a necessidade de nós nos reconhecermos, ou o momento em que cada um se percebe como um ser, como alguém competente. Eu quero dar um exemplo aqui sobre competências e habilidades, já que nós vamos falar sobre isso relacionado à produção de textos, sobre a questão da competência para dirigir no trânsito. Você entra em uma autoescola para retirar uma carteira de competência para ser motorista ou uma carteira de habilitação. Então, lá na autoescola, eles não trabalham necessariamente com a finalidade e o objetivo exclusivo para que você seja competente. Não porque eles não queiram, é porque eles não podem. Porque para você ser competente no trânsito, precisa de algo além daquilo que nós reconhecemos como a carteira que habilita o ser a dirigir. Então, para ser competente no trânsito, você traz habilidades que foram desenvolvidas antes da sua entrada na escola, na autoescola. Então, para ser competente no trânsito, você tem que ser atencioso, educado, porque você tem que ser, inclusive, prestativo com quem está dentro do carro, com quem está fora, com quem está em outro carro. E essas habilidades não se adquirem necessariamente na autoescola. Você vai adquirir a habilidade de ser competente no trânsito quando você faz a junção daquelas habilidades específicas para dirigir um carro com aquelas que você traz que fizeram parte da sua formação como ser, como indivíduo, como alguém, como um cidadão na sociedade. Então nós temos muitas pessoas que estão habilitadas, certificadas pelo órgão competente de trânsito, mas elas são incompetentes no que diz respeito à condução de um veículo. Porque conduzir um veículo não é necessariamente fazê-lo só com aquilo que corresponde à parte mecânica. Você está conduzindo um veículo que provavelmente carrega pessoas ou que vai estar em convivência numa certa relação do trânsito com outras pessoas também em outros veículos diferenciados. Então a competência ela vai muito além daquilo que nós conhecemos como habilidades. As habilidades são trabalhadas em épocas distintas, específicas, e em cada etapa se trabalha certas habilidades. Então, no momento em que você está na autoescola, você trabalha aquelas habilidades que competem à questão da condução do veículo, das leis e uma série de outras coisas que estão relacionadas a esse assunto. Mas, aqui, se tratando do nosso assunto sobre produção de texto, como eu escrevo, como eu produzo o meu texto, aí é que nós vamos falar dessas competências relacionadas à produção do texto. No nosso caso em especial, nós vamos falar sobre as habilidades e as competências voltadas especificamente para o trabalho com a língua estrangeira. Nós temos aqui dentro das competências norteadas pela BNCC, a competência de área 2, que diz conhecer e usar língua ou línguas estrangeira, moderna, como instrumento de acesso a informações e outras culturas e grupos sociais. Então, o nosso trabalho com a língua espanhola, por exemplo, aqui no ensino médio, ele tem por finalidade desenvolver habilidades para que você seja competente no que diz respeito ao uso da língua estrangeira como uma ferramenta de acesso à cultura, ao pensamento, às informações e tudo aquilo que possa somar e agregar na sua formação e que vem de outros povos e que vem de outras nações em outras línguas. Então, a habilidade de número 5, ela reza especificamente a seguinte situação:
associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Então, isso vai exigir de você a capacidade de saber relacionar os vocábulos que estão presentes no texto, assim como outros vocábulos que possam se relacionar na construção de questões, na construção de outros pequenos textos que venham surgir a partir da análise daquele texto principal, sem fugir do tema, sem sair do assunto, sem abandonar o assunto principal que está sendo tratado ali. A habilidade número 6, ela foca em utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Como assim ampliar a possibilidade de acesso a informações? Talvez alguém em outro país, por estar numa posição totalmente diferente da nossa, ele pode contemplar, observar e ter um insight sobre algo de uma maneira que nós talvez não tenhamos, assim como nós também fazemos em relação a outras culturas. Por isso, a questão da comunicação rompendo fronteiras, porque nós podemos levar uma visão de mundo diferenciada para o outro. Então, essa é a finalidade do trabalho com a língua estrangeira e essa habilidade é muito importante. Você, aluno do ensino médio que se prepara para as provas do Enem, para as provas do PAS e para a sua construção de carreira profissional, precisa ter muito claro que essa relação ela é mais do que importante na formação e no desenvolvimento da vida de um ser humano na face da Terra. Relacionar um texto em língua estrangeira moderna a estruturas linguísticas, sua função e o seu uso social. Essa habilidade de número 7 é importante porque, além de tudo isso que ela traz, ela deixa claro que o mais importante de você poder fazer um apanhado dessa visão diferenciada promovida por outros povos, por você tomar conhecimento ou acessar informações que advenham desta colocação feita no texto na língua estrangeira em que você está trabalhando, a questão do uso social. Como que eu aplico aquilo no meu contexto social, na sociedade, no meio social em que estou inserido? Como que aquilo pode me transformar ou transformar o meio em que estou vivendo? A habilidade de número 8 destaca reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Então, essas 4 habilidades, elas enfocam bastante essa possibilidade de você poder tomar conhecimento da visão de mundo que o outro tem, poder ampliar a sua própria visão e nada mais, nada menos, fazer com que você cresça. Essa é a grande questão que estas habilidades nos trazem para que a gente possa, então, assim, trabalhar com texto em língua estrangeira. Esse quadro que eu estou destacando para vocês aqui, ele faz parte de algo que está sendo elaborado e que possivelmente vai compor o diário do novo ensino médio. Então, eu não vou focar necessariamente na construção do diário ou qualquer outra coisa, mas apenas trazer a ideia do pensamento que gira em torno do processo de avaliação que se constrói com essa nova proposta do novo ensino médio, que também já era feito e também já era trabalhado em outras instâncias do processo de educação. Isso não é nenhuma novidade, apenas vem com essa roupagem nesse formato, fortalecendo essa ideia que já é muito presente na vida de todo professor que trabalha de uma forma pedagogicamente correta e voltada para o crescimento e formação do cidadão e evolução do ser. Então, dentro do aspecto das dimensões cognitivas, nós destacamos aqui o domínio factual. E esse termo, ele traz algumas colocações no sentido de reconhecer, recordar as informações, dados, termos, situações, acontecimentos, tudo que foi apresentado. Então é importante que o aluno saiba que ele está sendo avaliado a partir desta perspectiva. Nós observamos se o aluno é capaz de reconhecer, se ele é capaz de recordar as informações. Essas informações que possivelmente manipulam dados,
trazem termos, situações, acontecimentos e uma série de outras coisas. Então, voltando para o texto em língua estrangeira, juntando a estas habilidades, nós estaremos avaliando os nossos alunos no ensino da língua espanhola, por exemplo, ou da língua inglesa. Nós estaremos avaliando o aluno se ele é capaz de lidar com essas habilidades para que assim possamos mensurar essa competência e se ele tem essa habilidade, esse domínio, se estas habilidades nos trazem a ideia e a percepção de domínio. Ele é um ser ou um aluno que demonstra no seu perfil um domínio factual, ele domina aquilo que está relacionado aos fatos no processo de ensino-aprendizagem. No domínio conceitual, nós temos aqui a seguinte colocação: relaciona informações entre si e os contextos pertinentes. Compreende os modelos explicativos dos fenômenos. Então, nós queremos, de uma forma precisa, saber se esse aluno, ao lidar com o texto em língua espanhola ou em língua inglesa, se ele relaciona as informações entre si, ou se ele simplesmente passa o olhar sobre o texto e se ele escreve qualquer coisa, nada a ver. Então, esse é um ponto fundamental para que a gente possa estar definindo a avaliação do aluno. Um outro passo importante é a observação com relação ao domínio de procedimentos, onde nós queremos e procuramos saber se o aluno utiliza adequadamente as informações e recursos. Veja que as informações que possivelmente foram relacionadas entre si. Se ele faz desses recursos, dos métodos, dos critérios, das técnicas, dos instrumentos, a apropriação do contexto e da mensagem que esse texto traz inserida em certo contexto. Então, esta é a grande, eu diria assim, parte principal do estudo na língua estrangeira, no estudo da língua espanhola. Então não é ficar ali memorizando a conjugação do verbo ou simplesmente decorando regrinhas da gramática. Ali é um outro passo para que você possa continuar essa caminhada de aprendizagem relacionada ao estudo da língua estrangeira. O domínio metacognitivo ele vai exigir sobre a questão do reflexo, se sabe identificar as lacunas, ou seja, se ele consegue perceber a falta ou a inexistência de algo que porventura possa ser identificado em um texto, em uma mensagem ou em algo que esteja sendo manifestado em língua estrangeira, se ele consegue perceber a formulação de objetivos e estratégias para buscar essas informações, e se ele realiza tarefas e resolve situações problemáticas criadas a partir daquela contextualização. Então, basicamente, sintetizando o que nós colocamos aqui, é se quando o aluno entra em contato com o texto em língua estrangeira, se ele está pronto para fazer relação das informações, manipulação de dados, se ele consegue realmente adentrar a história do texto, interpretar esse texto, captar e absorver a mensagem que aquele texto traz. Então, esses são os parâmetros que nós utilizamos para fazer a correção das tarefas e para, então, fazer a promoção do aluno que diz respeito à aprovação, à continuidade na série seguinte, na etapa seguinte, no módulo seguinte, seja qual for o mecanismo utilizado para, então, definir essa situação do aluno. Nós temos aqui um outro aspecto que também é trabalhado no processo de observação e avaliação do aluno, que está ligado à dimensão socioemocional, porque uma vez que você traz o texto e que você coloca o aluno diante destas realidades e que você acaba provocando certas reações, nós teremos algumas respostas disso. Então, aí passamos a observar uma outra área de domínio, por exemplo, o domínio de abertura a novas experiências. Essa parte é interessante porque a sociedade, normalmente, ela apresenta uma relutância, uma resistência a tudo que é novo. E quando você lida com um texto em língua estrangeira, trazendo a visão de alguém que pertence a uma outra cultura, que olha o mundo de outro jeito, que tem outras crenças, que tem reverência ao ser divino, que tem reverência ao ser humano, de uma forma diferenciada em práticas, atitudes e condutas,
Muitas vezes o aluno pode criar uma barreira de proteção e ser categórico em dizer, não, eu não aceito, isso é errado, aquela questão, e nós insistimos, mas isso faz parte da cultura daquele povo. Não, mas não aceito, enfim. Normal, não tem nenhum problema nisso, tranquilo. A questão que nós observamos dentro desse domínio de abertura a novas experiências é se o aluno ele se manifesta como uma pessoa aberta ao crescimento ou se ele é fechado. Se ele simplesmente já se recolheu no seu casulo e não quer mais a inserção de nada que possa lhe oferecer transformação e crescimento. Então ele demonstra interesse em aprender, fazer perguntas para melhorar a própria compreensão, ou seja, é aquele que se envolve, porque há uma diferença nos termos envolver-se e estar envolvido. Muita gente reclama do seu relacionamento amoroso porque deixa de observar esses pontos que são importantíssimos. Uma coisa é você estar envolvida com alguém e outra coisa é você se envolver com alguém. Quando você se envolve, você adentra e você se entrega e você vive aquilo na íntegra. Quando você está envolvido, você é arrastado para situações das quais você não concorda e possivelmente reclamará por estar vivendo determinadas situações. Então, muito se percebe na reclamação das pessoas com relação a algumas situações na vida, colocando, vamos assim dizer, no texto ou no contexto da sua vida, porque elas não são necessariamente protagonistas desse ato de envolvimento. Elas estão envolvidas, elas foram arrastadas pelas circunstâncias. Elas não se envolveram. É diferente quando a pessoa se envolve. Bom, domínio de autogestão. Se prepara para as aulas, permanece comprometido com seus objetivos, mesmo que leve muito tempo para ser alcançado e assim por diante. Aqui é onde nós observamos como que a pessoa gerencia a sua própria caminhada dentro do curso, dentro do estudo. Então eu, enquanto professor, preciso observar como que o aluno gerencia a conduta dele, a relação que ele tem com as atividades, se ele não se mostra interessado, se ele é relaxado, se ele faz de qualquer jeito e assim por diante. Então, como que ele se conduz, como é que ele gerencia esse seu comportamento. Nós que agora estamos vivendo uma forma de trabalho remota, à distância, então nós analisamos esses pontos através de outras observações, como que é a participação, como é que ele chega, como que ele coloca as perguntas, como que ele faz para que esse questionamento chegue ao seu conhecimento, como que ele se coloca para que as dúvidas possam surgir e aparecer, e assim por diante. A questão do domínio ligado à resiliência tem a ver com o controle, com a calma, como é que ele reage diante de uma situação de crítica, de um momento em que alguém discorda dele, do momento em que alguém não aceita o que ele colocou. Por exemplo, você faz uma proposta de atividade e o aluno te dá uma resposta. E nesta resposta que ele te entrega como resposta da tarefa, você observa que ele foi negligente em todas essas outras questões que foram apresentadas. Ele demonstra um problema na autogestão, ele demonstra um problema de interesse, ou seja, não domina essa parte de estar aberto ao crescimento e assim por diante. E você faz estas observações e coloca o aluno diante desta realidade e ele simplesmente leva ou tenta conduzir o discurso, a fala para uma outra posição, se colocando no papel de vítima, como se ele estivesse sendo perseguido, como se ninguém gostasse dele. E claro, e aí desculpa para esse tipo de coisa é o que não falta. Inclusive, nós ainda escutamos aquelas colocações do tipo, o cachorro mordeu o cabo do molden. Essa é uma piada que só o pessoal mais antigo que iniciou o processo de trabalho com a internet vai entender o que eu estou necessariamente dizendo, quando nós ouvíamos isso em reuniões e em outras situações em que um aluno dizia, professor, eu não fiz o trabalho, eu não fiz a pesquisa porque o cachorro comeu o cabo do molden lá de casa. Ok? Bom, pessoal, então nós temos alguns domínios aí que são observados e por último aqui vamos colocar essa questão do domínio da amabilidade, no sentido em que ressalta a ideia dele encontrar soluções para esse meio conflituoso, para esta situação, seja com colegas ou com o próprio professor, e se ele faz por onde permanecer e prevalecer a questão do respeito, tanto a si como em relação aos demais.
Bom, aqui eu fecho a minha colocação sobre os pontos em que você está sendo avaliado, em que você está sendo observado e que isso compõe um perfil. Eu fecho a minha fala relacionada a esse ponto dizendo que aquilo que muitas vezes você recebe como média, 6, 7, 5, aquilo não traduz quem realmente você é. Somente quando a gente olha para esse espelho onde existem estas anotações e estas observações, é que eu consigo dizer para você quem você é como aluno ou como você se mostra nesse cenário. E fica a dica: o ensino médio está passando por essa mudança porque a sociedade está em constante mudança. E provavelmente a resposta lá na frente, no futuro, desta sua conduta, deste seu perfil e desta sua forma de ser como aluno, vai aparecer na sua forma de ser como funcionário, na sua forma de ser como alguém dentro da sociedade, exercendo e manipulando papéis. Ou papéis que eu digo relacionado à atuação da persona. Pessoal, agora eu vou entrar realmente no ponto de questionamento que eu tenho interesse de fazer com esta colocação. Foi ofertado aos alunos esse texto que traz por título Maio 15 e que ressalta uma situação do conflito manifesto em 2011 na Europa, principalmente na Espanha. E esse texto de Galeano, Los Hijos de los Días, ele traz uma manifestação de protesto e ele invoca diretamente todas aquelas questões das habilidades que foram apresentadas lá no início. Ponto de vista, visão diferenciada de mundo, questionamento, intervenção no aspecto da relação social, enfim. É um texto que, a partir do momento que você se apropria desse texto, você é obrigado a desenvolver todas aquelas habilidades que foram apresentadas no início da minha fala, que dizem respeito à competência de número 2 dentro dessa área de competências. E aqui eu destaco exatamente as competências que foram apresentadas lá no início. Associar vocábulos e expressões, utilizar conceitos da língua estrangeira e seus mecanismos, relacionar um texto em língua estrangeira e reconhecer a importância da produção cultural. Bom, então, quando eu fiz a sugestão para vocês sobre o trabalho desse texto, eu não estou inventando moda, eu estou trabalhando as habilidades que fazem parte do currículo relacionadas à competência do que exige a sua formação como futuro cidadão e aluno do ensino médio. Daí o motivo pelo qual as questões foram elaboradas, certo? E nesta primeira questão em especial, a colocação que foi feita para o aluno é exatamente esta. Uma questão de valor gramatical, perguntando sobre a relação dos verbos que aqui estão grifados em vermelho e a que conjugação eles pertencem. Então, para início do trabalho e da tarefa, numa tentativa de motivar o aluno a adentrar e minuciosamente trabalhar o texto, nós destacamos aqui a questão da importância de pontos gramaticais relacionados aos tempos verbais do passado e que abordam esse aspecto gramatical. Iniciamos o trabalho por esta via de condução. Em um segundo momento, nós focamos nas habilidades que complementam outras áreas da competência, por exemplo, a competência da área 6, que traz a seguinte colocação: compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Então aqui a gente adentra especificamente no ponto que está ligado à construção do cognitivo, do signo linguístico que permeia e permanece ali na estrutura mental do aluno. As habilidades destacadas para este ponto são identificar os elementos que concorrem para a progressão temática, ou seja, se a partir do momento que ele lida com o texto, e aí não somente em espanhol, mas também em português, se ele consegue perceber a progressão do tema, como é que está sendo trabalhado o crescimento desta temática dentro do próprio texto.
para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos, porque a partir daquele texto ideias vão surgir, críticas, colocações de concordância ou discordância vão surgir por parte dos leitores, e aí é o momento em que esse texto começa a crescer e evoluir, e possivelmente vão gerar outros gêneros de texto. Então, se de repente você está lidando com uma poesia, pode então surgir a partir dali um texto argumentativo, você pode ter, inclusive, textos que vão assumir a sua condução em outros veículos de comunicação, e assim por diante. Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Relacionada à linguagem, nós migramos com a apresentação desse texto na elaboração do exercício diretamente para a linguagem não verbal, fazendo uso de imagens que de alguma forma estão associadas à construção do assunto que está sendo discutido a partir do texto e das colocações que são apresentadas na elaboração da questão. E, ao corrigir a atividade, eu percebo que muitos alunos desconsideram essa relação, não dão a menor importância para aquele elemento textual que está manifesto na construção do questionamento, mas porque aparece no formato de imagem. Tenha cuidado com isso. Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Acima de tudo, toda esta questão relacionada à apropriação da visão, da linguagem, da mensagem, da comunicação de outros povos, só tem, diríamos assim, importância se tudo isso é feito para eu consolidar a minha própria nacionalidade, para eu consolidar os meus próprios valores, não para eu abandonar a minha existência, mas para que eu possa então complementar esse meu eu, fazendo com que ele galgue posições mais elevadas de conhecimento, de sabedoria e assim de apreciação da própria vida. Uma outra habilidade que faz relação direta com tudo isso que eu estou colocando para vocês é a ligada à competência da área 8, que traz a seguinte colocação: compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Por que eu trago esta competência e estas habilidades? Porque muitas das produções que são feitas a partir do texto em língua estrangeira acontecem em língua portuguesa. É uma característica das provas do Enem, por exemplo, inclusive esse texto foi aplicado em uma das provas do Enem. O aluno tem acesso ao texto em língua estrangeira e faz a sua produção na língua materna, em língua portuguesa. Então, dentro desta característica, é importante eu vincular esse trabalho com estas áreas de competência. E aí, as habilidades aqui em questão são estas: identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. Relacionar as variedades linguísticas às situações específicas de uso social e reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Basicamente significa, eu me aproprio de uma informação que veio por meio de um texto em língua estrangeira e o ideal é que eu possa colocar isso dentro das normas que a minha língua rege como norma padrão. Claro, e sabendo do poder que isso tem no que diz respeito à construção de valores sociais dentro dessa sociedade que eu estou inserido. Então, nada é por acaso na elaboração destas questões que foram montadas para vocês, assim como a escolha do texto e outros pontos a serem abordados. Preservando a identidade do aluno, preservando aqui porque a ideia não é criticá-lo de fato e tampouco importa a personagem, mas vamos aos fatos. Aqui eu tenho um apanhado das questões que foram elaboradas a partir do texto que foi apresentado lá na primeira questão. E eu tenho na primeira questão e na última questão um questionamento ligado à estrutura gramatical. Na primeira, eu trabalho com uma abordagem voltada para os verbos, que é o assunto, o objeto de estudo nesta etapa desses alunos nesse segmento. E na última questão, exige do aluno uma comparação entre formas verbais distintas do passado, que por coincidência, embora pertençam a tempos diferenciados na língua espanhola, são traduzidos para o mesmo tempo em língua portuguesa. Então, esses dois pontos aqui abordam questões gramaticais. E as outras questões adentram em assuntos mais profundos no que diz respeito ao teor da mensagem. E as respostas que o aluno colocou
aqui, o que a aluna trouxe, são respostas para lá de questionáveis, ou porque a pessoa tratou com desdém, ou porque realmente ela tem grande dificuldade e não sabe, ou porque simplesmente ainda não percebeu o teor e a importância deste trabalho que está sendo colocado neste exato momento. Então a pessoa colocou aqui, vocês podem observar de uma maneira geral, que são palavras soltas, não se dá ao cuidado de elaborar uma frase, ou seja, não coloca algo escrito que obedeça à norma da sua própria língua. E colocações do tipo, como a resposta desta última questão, porque já tinha repetido várias vezes. Então, a sensação que nós temos é que a pessoa brincou ou simplesmente fez por fazer. Porque, considerando a nossa realidade hoje, em que trabalhamos num sistema remoto, parece que basta eu clicar na atividade para marcar como entregue e resolvi minha vida e já passei de ano, estou aprovado e é isso mesmo. Será? Aí eu volto, então, à apresentação do título que eu coloquei no início dessa fala. Eu sou competente? Eu devolvo essa pergunta para a pessoa que fez esse exercício desta forma e outros que fazem também, até de uma maneira muito pior. Você é competente? Será que você é mesmo? Porque a chance de mostrar o nível e o grau da sua competência é aqui, neste espaço. E a forma como eu recebo é algo que mostra uma imensa incompetência, ou pelo menos um grande desrespeito. Então, pessoal, aqui eu quero apenas ressaltar como que as questões foram elaboradas, fazendo junção a imagens dentro daquilo que eu havia colocado para vocês, onde os textos se misturam, tanto a parte verbal como a parte não verbal. E vejam aqui esta questão número 3. Considerando a frase do texto, que lá na originalidade está apaga la tele e enciende la calle, ou seja, apaga-se a televisão e acendam as ruas, e a devida observação a partir da imagem exposta sobre os recortes que sofrem a realidade, exposta nas mídias, justifique a razão de desconfiarmos de muitas mensagens veiculadas em canais de televisão. Então, a própria imagem aqui é muito clara no que diz respeito ao que acontece no dia a dia. Nós talvez só recebemos parte da verdade ou parte da história. E como recebemos por meio da mídia parte dessa história, construímos juízos, pensamentos, julgamentos, criticamos os outros e assim por diante. E aí o que acontece? Você faz toda a elaboração da questão voltada para o desenvolvimento e aprimoramento do pensamento deste indivíduo, e a pessoa diz, simplesmente como ele colocou aqui, é a questão número 3, e colocou como resposta preconceito. Então tudo aquilo, toda esta abordagem, ela pode ser resumida em uma única palavra, preconceito. Como ele não elaborou uma frase, como ela não colocou aqui uma frase com sentido completo, o que eu penso no momento da correção? É que esse tratamento colocado pela mídia, ele existe porque é feito com preconceito? Ou eu, que sou o leitor, ou que recebe a informação, é que tenho preconceito? Esse preconceito é construído em mim, ou sou eu que ajudo a construir esse preconceito nos outros? Sinceramente, não tem nem o que corrigir aqui. Esta é que é a verdade, entende? Por isto, eu faço esta observação e esta crítica para que essa pessoa, por favor, acorde para a vida, porque o mundo não está de brincadeira. Por incrível que pareça, ele está em pandemia. Eu quero colocar aqui para que vocês observem, já que eu trouxe toda essa questão de produção de texto, onde o aluno, o candidato, a pessoa tem que escrever. Vejam o parâmetro de correção de uma redação do Enem, onde a pessoa ficou com uma nota de 450 pontos. Lembrando que a redação aí pode chegar a 1.000 pontos. Vejam que aqui, nas competências que são exigidas para a produção de texto no Enem, que diz domínio da modalidade escrita, compreender a proposta e
a aplicação de conceito das várias áreas, selecionar, relacionar e organizar, interpretar as informações em defesa de um ponto de vista. Eu fico pensando na defesa de ponto de vista colocado com aquela palavra preconceito. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários. Então, eu não vi os mecanismos linguísticos necessários na produção destas respostas. A proposta de intervenção com respeito aos direitos humanos. Ou seja, se estamos falando de direitos humanos, estamos falando do direito do ser. E toda esta colocação que foi feita junto a esta temática e a forma como foi trabalhada tem por finalidade exatamente fazer com que o ser se reconheça dentro desse contexto histórico, desse contexto social, que ele se perceba como cidadão e que ele perceba o outro. Eu fico pensando se essa pessoa tem esta capacidade. E vejam vocês que na correção desta redação, focando estas habilidades, a redação que eu me refiro é a do Enem, a pessoa que recebeu esta nota de 450 pontos ficou aqui por uma pontuação que gira em torno do nível 3. Nível 3 das habilidades que envolvem estas competências. Então, por exemplo, lá naquele texto em que a pessoa produziu, lá no Enem, ela demonstrou um domínio mediano da modalidade na sua escrita formal. Ela desenvolveu o tema por meio de argumentação previsível e apresentou o domínio mediano. Ou seja, o que é um desenvolvimento de tema previsível? É quando você conversa com alguém sobre um determinado assunto e ele já te dá a resposta previsível, ou seja, aquilo que todo mundo pensa, aquilo que o senso comum aponta, aquilo que o povão, o que o gado afirma. Então, essa é a mentalidade e este é o pensamento que predomina e que vai para o texto na hora em que a pessoa produz a sua redação. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizado em defesa de um ponto de vista. Aqui é o ponto. Se a pessoa não se exercita durante a sua formação do ensino médio, se ele não usa todos os mecanismos e o que está à sua disposição para que ele possa aumentar essa sua linha, esse ponto de limite, na construção de argumentos e defesas, ele não consegue fazer a relação daquilo que é proposto lá nos textos motivadores, ele não consegue organizar o seu pensamento, ele não constrói uma linha definida e de grande atuação na defesa do argumento, porque os seus pensamentos estão desconexos da realidade ou não têm a menor coesão. E, com certeza, a defesa desse ponto de vista será uma defesa chula. Nível 3 aqui deste outro domínio diz: articula partes do texto de forma mediana com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Ou seja, é pobre. Pobre no que diz respeito ao pensamento. Tem um pensamento pobre, que não avança e que não consegue chegar ao ponto que nós almejamos, nós professores desejamos para os nossos alunos, que trazem consigo, por serem jovens, a ideia de ser o futuro das nossas gerações. Nível 2, elabora de forma ineficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. Então, nesse ponto aqui, essa pessoa que fez a sua produção de texto fez toda a caminhada de maneira mediana e a sua proposta, ou seja, que é aquilo que ela apresenta como solução, é uma solução ineficiente, não produz eficácia. Eu não vou nem tocar no assunto do presidente que ocupa o cargo no nosso país. Ali é o exemplo típico, né? Me desculpem fazer essa colocação aqui, porque cada um tem o seu ponto de vista, mas eu posso colocar o meu baseando-se, inclusive, em fatos de que a ineficiência no que diz respeito ao trato e gerenciamento de uma nação deixa a desejar. Para refrescar a memória, basta ver as citações do que anda acontecendo sobre a gerência e a gestão do nosso país na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos e em muitos outros lugares. Bom, pessoal, e aí esse para mim é um exemplo de um ser formado, entre aspas, que vai apresentar
estas soluções para problemas reais que atingem uma série de pessoas que dependem da ação daquele indivíduo. Então, eu fico pensando no cidadão que está em formação e que possivelmente será o gerente de uma empresa, ou que possivelmente será um professor, ou que talvez seja alguém que esteja ocupando um cargo em algum órgão público que tenha que dar resultados, que tenha que conduzir grupos e aglomerações de processos. Eu realmente fico preocupado com a formação e com esse tipo de produção, não do texto escrito especificamente, mas do pensamento, da formação desse indivíduo, porque ele abandonou tudo aquilo que era necessário para o seu processo de crescimento. E é quando você abandona uma tarefa, é quando você abandona uma atividade que você deixa por fazer, seja por preguiça, seja por incompetência, seja por dificuldade, seja pelo que for que impede a realização, quando você abandona, você jogou fora a chance de brilhar na sua vida. Você apagou uma das luzes que poderiam enaltecer a sua existência como ser humano na face da Terra. Eu quero fechar a minha frase e a minha fala com esta colocação. Eu fiz aqui rápido, num rascunho, este símbolo. Eu tenho escrever, que nasce aqui da base e que busca, então, o ápice. E eu tenho ler, que vem do horizonte, cruzando esse ato da escrita. Então, ler e escrever formam caminhos que se entrecruzam, e que quando você alcança o topo, que você acha que chegou ao ápice, que você chegou a um lugar que não existe mais possibilidade de crescimento, você então vai fazer o caminho de volta, que é rever. Então, ler significa colocar os seus olhos no horizonte, contemplar de uma maneira poética o pôr do sol, é ver que não há limites para a sua caminhada, para a sua navegação. E isso começa na base, isso começa no seu esforço, no seu sacrifício, na sua caminhada, na sua responsabilidade. Então, o horizonte da vida, ele está diante de você, desde que os passos sejam dados desta forma. Ele cruza o caminho da sua vida, ou ele cruza a sua vida, ou a sua vida cruza e passa por esse caminho do horizonte, que é a leitura, que é a interpretação, que é a absorção do que a vida me traz. E quando eu chego àquilo que eu acho que é o final, eu dou marcha ré para rever tudo o que foi, então, interpretado, lido e absorvido. Bom trabalho para vocês.